Os imponentes portões da propriedade de Davenport, outrora um símbolo da minha vida perfeita, agora pareciam a entrada para o meu próprio inferno pessoal. Lá dentro, o meu marido, Julia, o homem que eu amava desde que éramos namorados na universidade, brindava um futuro que não me incluía. A sua amante grávida, uma mulher jovem o suficiente para ser sua filha, estava ao seu lado, com a mão possessivamente no seu braço, os olhos brilhando de triunfo. Tinham acabado de anunciar que ela se ia mudar para cá. E eu, depois de 10 anos de casamento, estava a ser posta fora, descartada como uma notícia de ontem. Mal sabiam eles, a minha saída humilhante estava prestes a levar-me diretamente para os braços de um homem cuja riqueza e poder fazer um Julian parecer um pobretanas, um homem que me ajudaria a orquestrar a vingança mais satisfatória imaginável. As flautas de cristal soaram com um toque delicado, quase zombeteiro, que ecoava o estilhaçar do meu mundo. Fiquei imóvel na ombreira da porta da nossa sala de jantar formal. A mesa de mogno polido refletia uma cena de celebração grotesca. Na cabeceira da mesa estava Julia, meu marido há uma década. O seu sorriso carismático, o mesmo que antes fazia o meu coração acelerar, agora era dirigido a uma mulher cuja presença na nossa casa era uma punhalada na alma. O nome dela era Amber. Um nome que soava tão doce e enjoativo como o perfume que usava, e ela estava grávida do filho dele. A minha mão foi instintivamente ao meu próprio ventre liso, um testemunho silencioso de anos de tratamentos de fertilidade falhados, de esperanças sussurradas e de desilusões esmagadoras. Cada teste negativo tinha sido uma pequena morte, uma dor privada que deveríamos partilhar. Agora havia a ironia cruel. A família que eu tanto queria construir com ele estava a ser entregue a outra mulher numa bandeja de prata. Olivia, querida, está só aí parada. A voz de Julia, suave como o uísque envelhecido, cortou o meu torpor. Chamou-me com um gesto de falsa inclusão, mais insultuoso do que uma rejeição direta. Vem juntar-te à celebração. Temos ótimas notícias. Forcei os meus pés a moverem-se, cada passo um esforço monumental. O tapete persa felpudo, presente de casamento da minha avó já falecida, parecia engolir-me por completo. À medida que me aproximava da mesa, os olhos de Amber, frios e calculistas, fixaram-se nos meus. Não havia arrependimento neles, apenas um brilho triunfante que parecia dizer: ganhei. Ela era tudo o que eu não era. Jovem, com apenas 23 anos, com uma cabeleira loira platinada que lhe caía sobre os ombros e um corpo cheio de curvas juvenis, mesmo com o ligeiro inchaço da gravidez. Eu, aos 35, sentia-me de repente antiga. A minha elegância clássica não se comparava à sua sensualidade escancarada, quase agressiva. Amber e eu decidimos. Começou Julian com a mão pousada possessivamente no ombro dela, que é melhor para o bebê se ela se mudar para cá conosco. As palavras pairaram no ar, espessas e sufocantes. Conosco, como se fossemos uma grande e feliz família retorcida. Olhei para ele, procurando um vestígio do homem com quem me casei, o homem que jurou amar-me e cuidar de mim na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Mas o homem à minha frente era um estranho, com os olhos duros, a expressão inflexível. Não podes estar a falar a sério, sussurrei, com a voz a tremer. Oh, mas estou, querida, disse ele. Aquele termo carinhoso era um dardo envenenado. A Amber precisa de cuidados. O estresse faz mal ao bebê. E esta casa é mais do que suficientemente grande para todos nós. Suficientemente grande. A mansão de 10 quartos, situada no coração de Belair, fora em tempos o meu santuário, um lugar cheio de luz e riso. Agora parecia uma gaiola dourada, e uma nova ave, mais favorecida, estava a ser trazida para cantar. Amber, encorajada pelo apoio de Julia, falou finalmente com a voz carregada de falsa preocupação. Olivia, sei que isso deve ser um choque, mas quero que sejamos amigas, pelo bem do bebê. Amigas, ela queria que fossemos amigas. A audácia era de cortar a respiração. Quis gritar, enlouquecer, arrancar-lhe aquela cara perfeitamente maquilhada. Mas eu era uma Ashore antes de ser uma Davenport, e os Ashore eram ensinados a manter a compostura, mesmo quando o mundo desabava. Por isso fiz a única coisa que podia. Ri-me. Foi um som oco, amargo, que os surpreendeu a ambos. Amigas. Repeti a palavra, que me sabia veneno na boca.
Dormes com o meu marido, engravidas dele, e queres ser minha amiga? Tens uma definição muito estranha de amizade, Amber. O rosto de Julian obscureceu. Já chega, Olivia. Não armes uma cena. Uma cena. A minha voz elevou-se, quebrando-se sob a tensão. Estás a mudar a tua amante grávida para nossa casa e dizes-me para não armar uma cena? O que esperavas, Julia? Que eu aceitasse isto calada. Que fingisse uma família feliz com a mulher que destruiu o nosso casamento. O nosso casamento acabou muito antes da Amber, respondeu ele, com palavras que eram um golpe cruel e calculado. Não finjas o contrário. Estávamos apenas a seguir os passos. Pelo menos a Amber deu-me algo verdadeiro, algo pelo qual ansiar. Algo verdadeiro. As palavras ecoaram nos meus ouvidos, abafando o som do meu próprio coração acelerado. Os nossos 10 anos juntos, a vida que construímos, o amor que eu achava que partilhávamos. Teria sido tudo apenas uma encenação, um simples prelúdio ao verdadeiro espetáculo. A discussão que seguiu foi horrível, uma torrente de acusações e recriminações que expôs os alicerces apodrecidos do nosso casamento. Ele chamou-me de fria, estéril, mais interessada no meu trabalho de caridade do que em ser esposa. Eu chamei-o de mentiroso, traidor, covarde. As belas coisas frágeis que adornavam a nossa casa, os vasos de vidro de Morirano e as figuras de porcelana, pareciam tremer diante da nossa fúria. Por fim, exausta e emocionalmente em frangalhos, retirei-me para o nosso quarto, o único santuário que pensei ainda ter. Mas até esse havia sido violado. Sobre a cama, dispostas como se para uma rainha, estavam as coisas de Amber. Roupas de marca, lingerie cara, uma coleção de romances. Ela não tinha apenas invadido a minha casa. Ela tinha invadido a minha vida, a minha intimidade, a minha própria identidade. Essa noite dormi num dos quartos de hóspedes, o espaço frio e impessoal um reflexo da minha nova realidade. Fiquei acordada durante horas a olhar para o teto, o silêncio da casa em contraste gritante com a tempestade que rugia dentro de mim. Pensei nos meus pais, que adoravam Julia, que estavam tão orgulhosos da vida que eu tinha construído. Como lhes poderia contar que tudo tinha sido uma mentira? Na manhã seguinte, a humilhação continuou. Julia anunciou que Amber passaria a ocupar a suíte principal, pois era maior e tinha melhor luz, o que, segundo ele, era bom para o bebê. As minhas objeções foram recebidas com um aceno de mão indiferente. Não sejas tão dramática, Olivia. É só um quarto. Mas não era só um quarto. Era o nosso quarto. Era onde sussurrávamos os nossos segredos. Onde fazíamos amor. Onde sonhávamos com o futuro que agora jazia em cinzas. Tê-la naquela cama, naquele espaço, era a derradeira profanação. Os dias que se seguiram foram um pesadelo em vida. Amber desfilava pela casa com os meus hobbies de seda, o seu riso ecoando pelos corredores outrora preenchidos com o meu. Rearranjou os móveis, substituiu os meus quadros preferidos pelas suas escolhas berrantes e instruiu o pessoal para satisfazer cada um dos seus caprichos. Tornei-me um fantasma na minha própria casa, uma testemunha silenciosa, invisível ao desmantelamento da minha vida. Ir embora. Esta é a minha casa, Julia. Não tenho para onde ir. Podes ir para um hotel. Vou pedir à minha assistente que te reserve uma suíte no Four Seasons. Até te cubro as despesas por uns tempos. Estava a pôr-me na rua. Depois de 10 anos de casamento, de construir uma vida em conjunto, ele estava a deitar-me fora como lixo, e fazia-o com a mesma indiferença casual com que se despede um funcionário desobediente. Não podes fazer isto, sussurrei, com as lágrimas finalmente a turvarem-me a visão. Somos casados. Metade disto é meu. Um sorriso cruel surgiu-lhe nos lábios. Na verdade, querida, talvez queiras pedir ao teu advogado para rever o acordo pré-nupcial que assinaste. Vais ver que esta casa e tudo que nela está em meu nome. Tem direito a uma compensação, claro, mas é uma ninharia comparada com o que eu valho. Entraste neste casamento sem nada, Olivia, e parece que vai sair com pouco mais. O acordo pré-nupcial. Tinha-o assinado sem pensar 2 vezes, tão cega de amor e confiança que nunca considerei a possibilidade de um futuro sem ele. Acreditei nas promessas dele, no nosso para sempre. E agora, esse mesmo papel era usado como arma para me despojar, para me apagar da vida que eu ajudara a construir. Ele virou-se para sair, a sua rejeição absoluta.
Mas antes se pudesse atravessar a porta, encontrei a minha voz, uma voz que nem sabia que ainda possuía. Vais arrepender-te disto, Julian, disse com voz baixa e uma certeza gélida. Vais arrepender-te do dia em que te meteste comigo. Ele hesitou, um vislumbre de algo, irritação, surpresa, atravessou-lhe o rosto, mas depois riu-se, um som curto, seco e desdenhoso. Duvido muito, Olivia. Tenho tudo o que sempre quis. Uma mulher linda que me adora. Um filho a caminho. E tu? Nada. E com isso, desapareceu, deixando-me sozinha na biblioteca silenciosa e cavernosa, com nada além dos ecos das suas palavras cruéis, dos fragmentos estilhaçados do meu coração. Nesse momento, enquanto as lágrimas finalmente caíam quentes e amargas, um novo sentimento começou a enraizar-se na paisagem desolada da minha alma. Um desejo ardente, avassalador, de vingança. O Julian tinha razão. Eu não tinha nada. E isso significava que não tinha nada a perder. O luxo estéril e impessoal da suíte do Four Seasons parecia mais uma prisão do que um refúgio. Durante 3 dias vagueei pelos quartos opulentos como um fantasma. As vistas deslumbrantes do horizonte da cidade em total contraste com o vazio do meu mundo interior. Pedi serviço de quartos que não comi, vi filmes que não vi e chorei até não ter mais lágrimas. As palavras de Julia ecoavam na minha mente, um mantra cruel e incessante. Não tens nada. Ele foi rápido e implacável na execução. No dia seguinte a ter me posto na rua, chegou um estafeta com um cheque, o valor da compensação estipulado no pré-nupcial. Era uma quantia substancial para a pessoa comum, mas para um homem da imensa fortuna de Julia, era menos do que uma margem de erro. Era um lembrete final e insultuoso de quão pouco eu significava para ele. As minhas amigas, as esposas da alta sociedade que outrora considerei confidentes, tornaram-se de repente distantes e evasivas. As notícias da minha queda espetacular espalharam-se como fogo selvagem pelos círculos da elite de Los Angeles. Já não era a senhora Julian Davenport, a anfitriã elegante e composta das festas mais cobiçadas. Era agora um conto de advertência, uma mulher descartada por uma versão mais jovem e fértil. A simpatia delas vinha tingida de um medo palpável. Se me podia acontecer a mim, podia acontecer a qualquer uma delas. No 4º dia, soube que tinha de fazer algo, qualquer coisa, para me libertar do sufocante aperto do desespero. Não podia deixar o Julian vencer. Não completamente. Tinha de lutar de volta. Mas como? O meu advogado, um homem recomendado pelo próprio escritório do Julian, confirmara a solidez inabalável do pré-nupcial .chatgpt Said. Legalmente, as minhas opções eram limitadas. Decidi começar por algo pequeno, uma recuperação da minha própria identidade. Precisava de um emprego, um propósito, algo onde canalizar a minha energia. Para além da minha própria miséria. Antes de me casar com Julian, eu tinha uma carreira promissora na curadoria de arte. Tinha paixão por isso, um olhar apurado para o talento. Mas Julian desencorajou-me, preferindo que me focasse nas minhas funções como esposa. Passei a manhã a polir o meu currículo, há muito negligenciado. As palavras na página eram um lembrete da mulher que quase tinha esquecido. A mulher que fora ambiciosa, independente e cheia de vida. Foi um pequeno gesto, mas foi um começo. Nessa tarde, precisando de uma mudança de cenário, entrei numa pequena galeria de arte independente num bairro moderno do centro da cidade. As paredes brancas e o estilo minimalista estavam a anos-luz da desordem opulenta da minha vida anterior. Estava a admirar uma peça abstrata marcante. Um turbilhão caótico de azuis e negros se parecia espelhar a minha própria turbulência interior, quando uma voz ao meu lado disse: "Chama-se a tempestade." Bastante apropriado, não acha? Virei-me para ver um homem ao meu lado. Era alto, com um porte atlético evidente mesmo por baixo do fato impecavelmente talhado. O cabelo sal e pimenta, os olhos, de um tom de verde impressionante, enrugavam-se ligeiramente nos cantos como quem sorria com frequência. Havia nele uma aura de confiança serena, uma quietude que era ao mesmo tempo reconfortante e intrigante. "É verdade", respondi, a minha voz um pouco rouca por falta de uso. "Sente-se cru." "É isso que adoro nele", disse ele, com o olhar de volta ao quadro. "É emocional sem pedir desculpa, sem artifícios." Depois voltou a sua atenção totalmente para mim, os olhos verdes presos nos meus.
Sou Sebastian Blackwood. O nome era-me instantaneamente familiar. Sebastian Blackwood era um titã da indústria tecnológica, um bilionário feito por si próprio, conhecido tanto pelo seu aguçado sentido de negócios como pelos seus ainda mais impressionantes esforços filantrópicos. Era uma lenda numa cidade cheia delas, um homem que circulava em esferas muito mais elevadas do que as do próprio Julian. Também era notoriamente reservado, raramente visto nos eventos sociais brilhantes que em tempos foram o meu mundo. Olivia, disse eu, omitindo o agora odiado apelido de casada. Apenas Olivia. Apenas Olivia, repetiu ele, com um leve sorriso a surgir nos lábios. Bem, apenas Olivia, tens um gosto excelente. Esta é uma das minhas peças favoritas. És o dono da galeria? Perguntei, surpreendida. Um dos, disse ele com um encolher de ombros modesto. É um projeto de paixão, uma forma de apoiar artistas emergentes que não se encaixam no molde tradicional. Caímos numa conversa natural sobre arte, sobre a peça à nossa frente, sobre a cena artística crescente de Los Angeles. Foi a primeira conversa real que tive em dias, a primeira vez que me senti uma pessoa e não um problema. Sebastian era inteligente, perspicaz e surpreendentemente acessível para um homem da sua posição. Ouvia as minhas opiniões com genuíno interesse, o olhar nunca se desviando do meu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me vista. Enquanto falávamos, o meu telemóvel vibrou com uma notificação de um site de mexericos. A manchete, uma nova facada no coração já ferido. Bilionário Julian Davenport e namorada grávida Amber Rose aconchegam-se no No. A foto que acompanhava mostrava Julian acariciar a barriga de Amber, com um sorriso extasiado no rosto. Devo ter estremecido, porque a expressão de Sebastian suavizou-se imediatamente com preocupação. Estás bem? A barragem cuidadosamente construída da minha compostura rompeu-se. Para meu próprio horror, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Desculpa, balbuciei, virando-me, mortificada. Tenho de ir. Espera, disse ele, a voz gentil mas firme. Colocou uma mão leve no meu braço, o toque enviando um calor surpreendente através de mim. Não tem de me contar o que se passa, mas parece precisar de um amigo, ou, no mínimo, de uma boa chávena de café. Algo nos olhos dele, gentis e sem julgamento, fez-me hesitar. Estava tão habituada aos olhares intrometidos e piedosos das minhas antigas amigas que aquela oferta simples de companhia pareceu uma tábua de salvação. Fomos a um café sossegado ao lado, e por entre dois cappuccinos, a história da minha humilhação e desgosto jorrou de mim. Contei-lhe tudo. Os anos de infertilidade, a descoberta do caso, a forma cruel e calculada como Julia me expulsou. Esperava que ele ficasse chocado, talvez até um pouco repugnado com o drama cru e confuso de tudo aquilo. Mas Sebastian apenas ouviu, a expressão impenetrável, os olhos verdes sempre fixos nos meus. Não me interrompeu. Não ofereceu lugares comuns ou palavras vazias de conforto. Simplesmente manteve o espaço para mim, permitindo-me finalmente dar voz à totalidade da minha dor e traição. Quando terminei, a voz e as faces manchadas de lágrimas, ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois disse, Julian Davenport é um idiota. Foi tão simples, tão direto, que me apanhou desprevenida. Não havia pena na sua voz, apenas uma firme convicção. Ele tinha um diamante, continuou Sebastian, o olhar intenso, e deitou-o fora por um pedaço de vidro. As palavras dele foram um bálsamo para o meu ego ferido e maltratado. Ele não estava apenas a ser gentil. Parecia acreditar mesmo nisso. Mas ele tem todo o poder, disse eu, o sentimento familiar de impotência a regressar. Tenho dinheiro, os advogados, as ligações. Disse-me que eu não tenho nada. Sebastian inclinou-se para a frente, a voz descendo para um sussurro conspirador. Ele está enganado, Olivia. Tens uma arma, uma que ele nunca poderia prever. Fitei-o, confusa. O que queres dizer? Um sorriso lento, perigoso, espalhou-se no rosto dele. Um sorriso que insinuava um poder implacável e formidável escondido por trás do seu exterior calmo. Eu conheço Julian Davenport. Cruzamo-nos no mundo dos negócios. É arrogante, confiante em excesso e subestima os seus adversários, especialmente uma mulher que acha já ter destruído. Fez uma pausa, deixando as palavras assentar.
Ele construiu o império dele sobre uma base de mentiras cuidadosamente construída, de aquisições implacáveis, e eu sei onde estão enterrados todos os corpos. Um arrepio, perigoso e emocionante, percorreu-me. Foi a primeira centelha de esperança que senti em séculos. Quero ajudar-te, Olivia, disse Sebastian, a voz um murmúrio grave e convincente. Não por pena, mas porque não suporto ver um homem como ele ganhar. Deixa-me ajudar-te a conseguir não só o que te é devido, mas o que mereces. Deixa-me ajudar-te a destruí-lo. A proposta era tão assustadora quanto tentadora. Significava entrar num mundo de guerras corporativas de alto risco, um mundo que eu não conhecia. Significava confiar num homem que acabava de conhecer, um homem cujos motivos ainda eram um mistério para mim. Mas, ao olhar para os olhos verdes, firmes e determinados, não vi um cavaleiro de armadura reluzente, mas sim um aliado estratégico e poderoso. E ao pensar em Julian e Amber a rirem-se na minha casa, a construir uma vida sobre os escombros da minha, soube qual era a minha resposta. O que tenho de fazer? Perguntei, a voz já não tremendo, mas cheia de uma nova determinação. O sorriso de Sebastian alargou-se. Por agora, só precisas de confiar em mim. E talvez encontrar uma advogada de divórcio muito, muito boa. Eu conheço a melhor do setor. Ela é especialista em fazer homens arrogantes pagar. Ao sair do café, o sol do fim de tarde aquecer-me o rosto, senti uma mudança nos alicerces do meu ser. Já não era uma vítima. Era uma mulher com um propósito. Uma mulher com um aliado poderoso e enigmático ao seu lado. O jogo tinha mudado. Julian achava que tinha vencido. Não fazia ideia de que a guerra estava apenas a começar. A mulher recomendada por Sebastian Blackwood era completamente diferente do advogado corporativo que tinha supervisionado o meu pré-nupcial. Chamava-se Zaravance, e o seu escritório era um espaço minimalista e elegante num arranha-céus do centro que gritava poder e sucesso. A própria Zara era visão de ângulos afiados e intelecto ainda mais cortante, com um corte preto severo, olhos escuros penetrantes, uma reputação de tubarão num fato de estilista. Então, disse Zara, reclinando-se na cadeira depois de eu ter contado a minha história pela segunda vez em tantos dias. Julian Davenport acha que pode simplesmente descartar um casamento de 10 anos com um pagamento simbólico e uma palmadinha na cabeça. Está prestes a ter um belo choque de realidade. Não havia simpatia na sua voz, apenas uma raiva profissional e fria que achei imensamente reconfortante. Ela não estava interessada nas minhas lágrimas. Estava interessada na minha vitória. O pré-nupcial é problemático, admitiu, batendo com uma unha perfeitamente cuidada no documento que eu lhe entregará. Mas não é intransponível. Esses acordos podem ser contestados, especialmente em caso de coação ou se houver provas de ocultação fraudulenta de bens. E com um homem como Davenport, há sempre bens escondidos. Pela primeira vez, senti uma verdadeira onda de esperança. Sebastian, o Sr. Blackwood, disse que podia ajudar com isso. ChatGPT Said. Um sorriso conhecedor tocou os lábios de Zara. Sebastian Blackwood é um homem muito útil para se ter do nosso lado. É também quem está a pagar a minha conta, bastante exorbitante, por sinal. Portanto, podes ter a certeza da minha total e absoluta atenção. Inclinou-se para a frente, os olhos a brilhar com fogo estratégico. O nosso primeiro passo é entrar com um pedido de divórcio, citando o adultério. Vamos também apresentar uma moção para descoberta judicial, exigindo uma contabilidade completa e transparente de todos os bens dele, pessoais e corporativos. Será um tiro de aviso. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Mudei-me do hotel para um apartamento elegante, totalmente mobilado, num prédio de luxo, tudo organizado e pago por Sebastian. Era uma mensagem clara para Julia. Eu já não era uma donzela em apuros, mas uma mulher com recursos poderosos próprios. Sebastian era uma presença constante e estabilizadora. Falava comigo todos os dias, não com perguntas intrusivas, mas com ofertas silenciosas de apoio. Levou-me a jantar a restaurantes tão exclusivos que nunca tinha ouvido falar deles. Apresentou-me pessoas fascinantes do mundo da arte, da tecnologia e das finanças e, pouco a pouco, ajudou-me a reconstruir a minha confiança despedaçada. Ele era um enigma, este homem. Gentil e atencioso. Sim.
Mas havia nele uma ponta de implacabilidade que vislumbrei nas suas negociações de negócios afiada, e nas observações incisivas sobre as pessoas à nossa volta. Dei por mim cada vez mais atraída por ele, pela sua inteligência, pela sua força silenciosa e pela forma como olhava para mim, como se eu fosse a mulher mais interessante do mundo. Mas eu desconfiava dos meus próprios sentimentos, sem saber se algum dia voltaria a confiar no meu julgamento quanto a um homem. No dia em que Zara apresentou os papéis do divórcio, a reação de Julian foi rápida e previsível. Ligou-me, a voz tensa de fúria. O que é que achas que estás a fazer, Olivia? Dei-te uma compensação generosa. Não forces a tua sorte. Pela primeira vez, não me desfiz sob a raiva dele. Com a orientação de Zara e o apoio silencioso de Sebastian, encontrei uma nova força. A compensação foi um insulto, Julian, disse eu, com a voz fria e firme. E não sou eu quem está sem sorte. Adultério é um assunto complicado. Tenho a certeza de que os teus investidores vão adorar ler todos os detalhes sórdidos na imprensa. Houve um silêncio atônito do outro lado da linha. Nunca tinha falado com ele assim. Sempre fui a conciliadora, a que suavizava as arestas dele, a que acalmava os seus acessos de raiva. Não te atrevas, acabou por balbuciar, mas até aos meus próprios ouvidos a ameaça soou vazia. Experimenta, respondi e desliguei. O primeiro golpe tinha sido lançado, e acertara em cheio. Uma semana depois, Sebastian convidou-me para uma gala de beneficência, um dos maiores eventos do calendário social de Los Angeles. Está na hora de te representares ao mundo, disse ele, os olhos verdes a cintilar. Ao teu modo. Hesitei no início. A ideia de enfrentar as mesmas pessoas que tinham sussurrado sobre minha queda era assustadora, mas Sebastian foi persuasivo. Não tens nada de que te envergonhar, Olivia. Entra nessa sala com a cabeça erguida. Deixa-os ver que não estás apenas a sobreviver. Estás a florescer. Enviou uma equipa de estilistas ao meu apartamento que me vestiram com um deslumbrante vestido verde esmeralda que parecia fazer a minha pele brilhar. Quando Sebastian chegou para me buscar, irrepreensivelmente elegante, num smoking clássico, parou abruptamente, os olhos alargarem-se com genuína admiração. Estás deslumbrante, disse ele, a voz num sussurro rouco. Quando entramos no salão de baile do Beverly Hilton, um silêncio caiu sobre a multidão. As cabeças viraram-se, sussurros irromperam como fogo em mato seco. Vi-os todos. As minhas antigas amigas, os associados de negócio de Julia, as damas da sociedade que me tinham descartado. Mas desta vez os olhares não eram de pena, mas de choque, confusão e uma admiração relutante. E então viu. Julia estava junto ao bar, uma taça de champanhe na mão, com Amber agarrada ao braço. A barriga dela estava mais pronunciada agora, e ela usava um vestido cor-de-rosa berrante e apertado demais. Ambos me encararam, as expressões um retrato perfeito de incredulidade. Sebastian, percebendo a minha hesitação momentânea, pousou uma mão firme na base das minhas costas. Não olhes para eles, murmurou-me ao ouvido, o hálito quente contra a minha pele. Olha para mim. Virei-me para ele, e no seu olhar calmo e tranquilizador encontrei o meu ponto de apoio. Movemo-nos pela sala com graça natural, cumprimentando as pessoas que Sebastian conhecia. A sua presença era um escudo que desviava os olhares curiosos e os sussurros maliciosos. Eventualmente, Julian, com o rosto uma máscara de fúria trovejante, marchou na nossa direção, arrastando uma Amber de beiço caído atrás de si. Blackwood, rosnou ele. Devia saber que estavas por trás disto. Sebastian sorriu, com uma expressão fria e imperturbável. Davenport, que bom ver-te. Acho que ainda não conheces o meu par desta noite. Virou-se para mim, com a mão ainda pousada possessivamente nas minhas costas. Olivia, tenho a certeza de que te lembras do Julia. A audácia pura da apresentação, como se Julian e eu fôssemos meros conhecidos, foi um golpe de gênio. Desestabilizou completamente Julian, que claramente esperava um confronto dramático e cheio de lágrimas. O que é isto, Olivia? Exigiu, os olhos a saltar de mim para Sebastian. O que estás a fazer com ele? Antes que eu pudesse responder, Amber avançou, a voz estridente e aguda. Sim, Olivia, o que estás a fazer? Estás a tentar fazer o Julian ficar com ciúmes?
Por que não vai resultar? Ele está comigo agora. Vamos ter um bebê. Olhei para ela, aquela rapariga jovem e ingênua que pensava ter ganho o grande prêmio. E, pela primeira vez, não senti raiva, mas uma profunda pena. Amber, disse eu, a voz calma e controlada, isto não tem nada a ver contigo. É entre mim e o Julia. Depois voltei a minha atenção para o meu ex-marido. O meu olhar era frio e duro como aço. Quanto ao que estou a fazer, Julia, estou simplesmente a seguir com a minha vida. Devias tentar fazer o mesmo. Ah, e a propósito, acrescentei, entregando a linha que Zara me preparara. A minha advogada vai entrar em contato com a tua. Vamos precisar de acesso aos servidores corporativos para uma auditoria forense completa. Espero que os teus livros estejam em ordem. O rosto de Julian empalideceu. A menção de uma auditoria forense foi um golpe direto, uma clara indicação de que sabíamos que ele estava a esconder algo. Abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Pela primeira vez desde que o conhecia, parecia completamente encurralado. Sebastian, mestre da oportunidade, escolheu esse momento para me conduzir para longe. Acho que vão servir a primeira entrada, disse ele com suavidade, deixando Julian e Amber ali, sem palavras e furiosos. Enquanto caminhávamos até a nossa mesa, uma sensação de exaltação apoderou-se de mim. O medo, a vergonha, a humilhação que me assombravam as semanas começaram finalmente a dissipar-se, substituído por uma sensação eletrizante de empoderamento. Foste magnífica, murmurou Sebastian, puxando-me a cadeira. Tive um bom treinador, respondi, encontrando o olhar dele do outro lado da mesa. Naquele momento, sob os lustres cintilantes do salão, rodeada de poderosos e belos, soube que a minha antiga vida tinha acabado de vez. Uma nova estava apenas a começar, uma vida que eu construiria segundo as minhas próprias regras. E ao olhar para o homem enigmático e poderoso que tornará tudo isso possível, percebi que o meu coração, que pensei estar partido para sempre, começava lenta e timidamente a sarar. Via-me frequentemente no escritório elegante e intimidador de Zara, várias vezes por semana, sentada diante de ecrãs cheios de folhas de cálculo e organogramas que traçavam o caminho serpenteante da ganância de Julia. No início, a informação era uma sopa de letras de jargão corporativo, entidades com fins especiais, empresas offshore nas Ilhas Caimão e no Panamá, avaliações de ativos inflacionadas, faturas fictícias. Mas Sebastian, em sessões noturnas tranquilas no meu apartamento, traduzia tudo pacientemente. Com uma caneta e um bloco de notas, esboçava as estruturas complexas, revelando a podridão por trás da fachada dourada da Davenport Corporation. Pensa nisto assim, explicou-lhe uma noite, os olhos verdes focados e intensos enquanto desenhava uma série de caixas interligadas. Esta é a empresa pública a que toda a gente vê. Parece sólida, lucrativa. Mas o Julian tem usado os seus recursos para garantir empréstimos enormes. Em vez de reinvestir esse capital no negócio, tem desviado dinheiro através destas. Ele bateu numa caixa rotulada como JD Global Ventures Limited, uma empresa fantasma que só existe no papel. A partir daí, o dinheiro lavado através de uma dúzia de outras entidades, tornando quase impossível de rastrear. E acaba em contas privadas que não têm qualquer ligação ao nome dele. Fitei o diagrama, um nó nauseante apertando-se no meu estômago. Não se tratava apenas de esconder alguns milhões de dólares. Era um esquema de audácia impressionante, um castelo de cartas construído sobre uma fundação de pura fraude. A vida que eu tinha vivido, as instituições de caridade que tinha financiado com a sua suposta generosidade, as festas luxuosas que organizamos, tudo era financiado por uma grande ilusão. Ele estava a apostar tudo, murmurei, seguindo as linhas com o dedo. Se alguma dessas informações viesse à tona, toda a estrutura colapsaria. Sebastian terminou por mim, a expressão sombria. Ele não está apenas a enganar-te, Olivia. Está a defraudar investidores, parceiros de negócios e o governo federal. O que a Zara descobriu não é apenas trunfo para um acordo de divórcio. É uma acusação criminal à espera de ser formalizada. A dimensão de tudo deixou-me sem fôlego. A minha traição pessoal, por mais profunda e dolorosa que fosse, parecia agora uma gota de veneno num vasto oceano tóxico. Essa percepção solidificou a minha determinação.
Já não se tratava apenas de um coração partido. Tratava-se de expor um predador. Munida de um monte de provas irrefutáveis, Zaravance passou ao ataque. Marcou uma reunião com a equipa jurídica de Julia, um escritório de topo conhecido pelas suas táticas agressivas. Como Zara mais tarde me relatou, com um brilho de satisfação selvagem nos olhos, a arrogância e as ameaças iniciais deles rapidamente se transformaram em suor e cochichos em pânico quando ela apresentou as provas, página após página condenatória. Tinham vindo preparados para um divórcio complicado. Depararam-se com a aniquilação total do seu cliente. A resposta foi rápida e desesperada. Um estafeta, pálido e nervoso, entregou-me um dossiê grosso no apartamento. Dentro estava uma nova proposta de acordo. A quantia oferecida era astronômica, uma soma que me colocaria firmemente entre os ultra-ricos. Era dinheiro que mudaria a vida. Um bilhete dourado para um futuro livre de preocupações financeiras. Mas vinha, como eu já sabia que viria, com um preço. Escondido no meio da linguagem jurídica densa, estava um acordo de confidencialidade inquebrável, com várias páginas. Silêncio vitalício. Proibia-me de falar sobre Julia, sobre os seus negócios ou sobre as verdadeiras razões do nosso divórcio, sob pena de perder toda a quantia e enfrentar ações legais adicionais. Era uma jaula dourada. Essa noite, sentei-me com Sebastian na varanda do meu apartamento, as luzes da cidade a cintilarem abaixo como um tapete de diamantes espalhados. Segurava a proposta nas mãos, o peso literal do papel parecendo simbólico. Ele está a tentar comprar o meu silêncio, disse eu, a voz baixa. Quer apagar os seus crimes. Pagar-me e sair impune. Sebastian olhou do documento para o meu rosto, a expressão pensativa. Não me disse o que fazer. Apenas fez a pergunta que importava. A proposta garante uma vida de conforto e segurança. Nunca mais terias de te preocupar com dinheiro. Poderias desaparecer, recomeçar, deixar tudo isso para trás. Ninguém te culparia por aceitar. Fez uma pausa, mantendo o olhar no meu. Mas há outro caminho. O caminho da justiça é mais difícil. É público. É feio. E não oferece garantias, exceto a verdade. A pergunta é, Olivia, o que queres realmente? Conforto ou justiça? Pensei nos anos de mentiras. Pensei na frieza com que ele me descartou, no triunfo arrogante nos olhos de Amber, na crueldade casual das palavras dele. Não tens nada. Aceitar o dinheiro seria aceitar essa avaliação. Seria admitir que ele tinha razão. A justiça, por outro lado, a justiça não tinha preço. Quero que o vejam pelo que ele é, disse eu, a voz endurecida por uma clareza renovada. Quero que o mundo saiba a verdade. Quero justiça. Um sorriso lento e orgulhoso espalhou-se pelo rosto de Sebastian. Esperava que dissesses isso. Rejeitamos a proposta. O silêncio do lado de Julian foi ensurdecedor. E depois, ele fez a jogada final, e mais desesperada. Apareceu à porta do meu apartamento numa noite, sem aviso e sem convite. A mudança nele era chocante. O fato outrora impecável, agora amarrotado. O rosto magro, coberto de sombra de barba. Os olhos, antes cheios de fogo arrogante, agora vermelhos e suplicantes. Cheirava a uísque caro e a medo. Olivia, começou ele, a voz uma pálida imitação do seu antigo timbre confiante. Precisamos de conversar. Fiquei impassível na porta, bloqueando-lhe a entrada. Já não temos nada para conversar. Julia, fala com a minha advogada. Não, por favor, implorou ele, dando um passo em frente. Mantive-me firme. Apenas 5 minutos. Por favor, Liv. O velho apelido, outrora um gesto de carinho, soava agora grotesco nos seus lábios. Lançou-se no monólogo patético e incoerente. Estava arrependido. Tinha sido um idiota. Estava sob muita pressão. O estresse de gerir a empresa. Queria construir um legado para nós. Era tudo por nós, dizia ele, um império para nossa família. É isso que disseste a Amber quando levaste para a nossa cama. Perguntei, a voz gelada. Também estavas a construir um império para ela e para o vosso filho. Amber, murmurou ele, passando uma mão trêmula pelos cabelos. Amber foi um erro, um sintoma da minha fraqueza. Ela não significa nada para mim. Eu vou mandá-la embora, juro.
És tu, Olivia. Sempre foste tu. Amo-te. Tentou agarrar-me nas mãos. Afastei-me instintivamente. A atuação era nauseante. Ele não estava arrependido do que fez. Estava arrependido de ter sido apanhado. Tu não me amas, Julian, disse eu, a voz plana, sem emoção. Tu nem sabes o que é amar. Amas o teu dinheiro, a tua reputação e a tua liberdade. E estás prestes a perder os três. Destruíste tudo o que havia de bom entre nós. Agora tem de sair. O rosto dele, que até então exibia arrependimento fingido, distorceu-se num esgar de ódio puro quando percebeu que os seus esforços eram inúteis. O animal encurralado mostrava os dentes. Pensas que és muito esperta, não é? Cuspiu. A esconder-te atrás do teu novo protetor bilionário. Vais arrepender-te disto, Olivia. Quando tudo isto acabar, ele também se vai fartar de ti. Vais acabar sem nada, como eu disse. Ambos se vão arrepender de alguma vez terem se metido comigo. A ameaça era impotente. O rugido final de um rei derrotado. Apenas o encarei, um homem que já não reconhecia. E fechei a porta na cara dele. O clique firme da fechadura foi o som mais satisfatório que alguma vez ouvi. Enquanto meu mundo se consolidava num de propósito e força. O de Julian implodia de forma espetacular. Os meus espiões na propriedade, a simpática empregada Maria e o leal jardineiro Carlos, mantinham-me atualizada. Os relatos deles pintavam um retrato de uma jaula dourada transformar-se num inferno decadente, com as contas congeladas e as linhas de crédito cortadas. O rio de dinheiro que sustentava o estilo de vida extravagante de Amber tinha secado. Maria descreveu discussões épicas a ecoar pelos corredores de mármore. Amber, ao ver o seu Black Amex ser recusado na Chanel, atirou um vaso valiosíssimo contra a parede. Acusou Julian de aprender, de mentir sobre a sua fortuna, de arruinar a sua vida. Julian, exausto e a ceder sob pressão, respondeu com veneno. Chamou-a de interesseira, dizendo que ela só queria o dinheiro dele. O romance de conto de fadas azedara em algo venenoso e tóxico. O ato final chegou numa terça-feira. Julian estava encerrado com os seus advogados numa maratona de 12 horas. Amber viu a oportunidade. Segundo Maria, que observou tudo em silêncio estupefacto, Amber arrumou metodicamente as suas malas Louis Vuitton, esvaziou o cofre do quarto, o último bastião de liquidez, e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Deixou apenas uma folha de papel sobre a almofada da minha antiga cama. Era um comunicado do advogado dela, informando Julian de que se tinha mudado para um local seguro e de que ele poderia esperar ser notificado com documentos legais estabelecendo a paternidade e exigindo uma pensão de alimentos exorbitante. Julian voltou tarde naquela noite a uma mansão escura e silenciosa. Uma cama vazia, um cofre vazio. Perderá tudo. A esposa, a amante, o filho por nascer e o império. 2 dias depois, a bomba que montamos com tanto cuidado finalmente explodiu. Acordei com o som de uma notificação no telemóvel. A manchete do Wall Street Journal era: Império Stark Davenport implode sob acusações de fraude massiva. Estava em todo lado. A história liderava todos os noticiários. Analistas financeiros dissecavam o escândalo na televisão, usando os mesmos gráficos que Sebastian desenhara para mim. O rosto de Julian, pálido e cinzento, surgia em fotos de paparazzi por toda a internet. As consequências foram imediatas e brutais. A SEC anunciou uma investigação formal. O Conselho de Administração demitiu-o publicamente. Uma avalanche de processos de investidores e parceiros traídos começou. Ele estava arruinado, publicamente, irreversivelmente. Assistia a tudo, não com um sentimento de triunfo risonho, mas com uma profunda e silenciosa. Vindicação. Foi o encerramento sóbrio de um capítulo doloroso e feio. Nessa noite, Sebastian levou-me para fora da cidade em direção à costa. Não falamos muito durante o caminho. O silêncio confortável era preenchido apenas pelo soft rock no rádio. Levou-me até um trecho isolado de praia em Malibu, uma enseada privada que ele conhecia. Deixamos os sapatos no carro e caminhamos sobre a areia fresca, enquanto o sol poente sangrava pelo céu em tons deslumbrantes de carmesim e dourado. Acabou, disse eu, as palavras levadas pela brisa marítima. Um capítulo acabou,
corrigiu ele suavemente, parando para me encarar. As ondas suspiravam contra a costa, num ritmo eterno e reconfortante. Ele recebeu a sua justiça. Fomos nós que a entregamos, disse eu, olhando para ele. O meu coração enchia-se de uma gratidão tão imensa que era difícil de expressar. Não, foste tu que a entregaste. Eu nunca teria conseguido fazer isto sozinha. Salvaste-me, Sebastian. Tu nunca foste uma donzela em apuros, Olivia, disse ele, a voz suave mas firme. Estendeu a mão, o toque gentil ao afastar uma madeixa de cabelo levada pelo vento do meu rosto. Os dedos dele permaneceram por um momento contra minha pele, enviando uma corrente de calor através de mim. Tiveste a coragem de lutar quando teria sido mais fácil render-te. Eu só te ajudei a apontar o canhão. O ar entre nós tremia com todas as coisas que ficaram por dizer. Nos olhos dele, vi mais do que um aliado. Vi admiração, afeto e uma profundidade de sentimento que refletia as emoções que começavam a crescer dentro de mim. Julian foi um tolo, murmurou Sebastian, o olhar fixo no meu, certificando-se de que eu compreendia o que queria dizer. Desperdiçou um tesouro que nunca mereceu. E, ao fazê-lo, levou-me até ti. Deu um pequeno passo em frente, a voz descendo para um timbre íntimo e baixo. Em tempos, pensei que a minha vida estava completa. Tenho sucesso, riqueza, mas era tudo a preto e branco. E depois entraste naquela galeria de arte. E, pela primeira vez, vi a cores. E então, quando o último fio do sol desapareceu sob o horizonte do oceano, ele aproximou-se e beijou-me. Não foi um beijo de paixão triunfante, nem de desejo súbito. Foi um beijo de profunda ternura, de reconhecimento silencioso. Foi um beijo que falava de paciência, de cura e de um porto seguro depois de uma longa e violenta tempestade. Foi um beijo que prometia não um conto de fadas simples, mas um começo autêntico, complexo e belo. Nas cinzas da minha antiga vida, encontrei mais do que vingança. Encontrei redenção. E nos braços deste homem extraordinário, estava finalmente, verdadeiramente, em casa. E assim, a minha história não é apenas sobre o fim de um casamento. É sobre o renascimento de uma mulher. É um lembrete de que, mesmo quando és empurrada para fora, deixada com o que parece ser nada, tu possuis uma força interior que nunca soubeste que tinhas. Julian achava que estava a fechar-me uma porta, mas na verdade abriu-me um portão. Um portão para uma vida de amor genuíno, respeito e valorização pessoal com um homem como Sebastian. A minha jornada de esposa de coração partida, mulher triunfante por mérito próprio, é a prova de que, por vezes, bater no fundo é o primeiro passo para construir uma nova fundação. Inabalável, se a minha história ressoou contigo, se te deu uma centelha de esperança, ou simplesmente um momento de drama emocionante, mostra o teu apoio. Deixa um gosto nesse vídeo. Partilha-o com alguém que talvez precise de o ouvir. E subscreve meu canal para mais histórias reais de superação da traição e de encontrar felicidade inesperada. Obrigada por ouvires.